Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, minha gente. Boa terça-feira, boa semana pra vocês. Tudo bem? Como estamos nessa quarentena? De novo, tá ficando cada vez mais difícil fazer esse podcast, porque, né, só existe um assunto no mundo. Exatamente, e espero que você aí esteja de quarentena. Pelo amor de Deus. Salvo, claro, né, as necessidades profissionais e emergências pessoais ou necessidades de compras e tal. É fundamental que a gente se mantenha em isolamento. Se tem uma coisa que foi muito preocupante dessa terceira semana, foi a quantidade de gente que tomou as ruas. O Rio de Janeiro no fim de semana foi bem preocupante. Dias de verão. A orla cheia, né? Tanto na Zona Sul quanto no Eixo na Barra. A gente sabe que nas comunidades, nas favelas, também tem tido movimento intenso, inclusive com alguns bailes que ainda não foram interrompidos. Isso é muito preocupante, porque a gente está entrando aí numa semana, ou nas próximas 2 semanas, semanas muito chave desse processo. É isso. Bom, nesse episódio a gente vai primeiro atualizar, né, o nosso diário de quarentena aqui, no momento diário de isolamento. Depois eu vou só dar uma passada em 2 comentários sobre como é que essa pandemia está chegando e pode afetar a região da Amazônia. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito pouco. E nessa última semana eu participei de uma conversa sobre isso, que foi muito importante. E depois, na verdade, nesse episódio a gente vai falar sobre o que a gente tem observado do comportamento humano aí pelas redes sociais, do que a gente tem assistido e percebido da vida dos outros, das interações sociais, nesse momento em que tudo que a gente tem para fazer é basicamente tomar conta da vida alheia. A gente está gravando domingo, é o nosso 13º dia de isolamento. Quando você estiver ouvindo, a gente já vai ter saído desse isolamento total, já voltaremos para o modo distanciamento. Eu acho que passamos bem, assim. Foram tranquilas essas 2 semanas, não senti falta de ir na rua, de ir no mercado. Eu senti falta da praticidade, de querer alguma coisa e poder comprar. Sair pra comprar e voltar. Tirando tudo de ter que ficar em casa, não poder sair, não poder ver ninguém, não poder ver namorado, não poder... Eu acho que passamos bem essas 2 semanas. A gente tá tentando se ocupar, eu pelo menos tô tentando me ocupar o dia inteiro pra não ter essa sensação de que eu não tô fazendo nada. Então, todos os meus dias eu comecei a fazer um diário de papel na semana passada. Isso é uma coisa que eu recomendo a todos. E eu tenho anotado no final do dia as atividades que eu fiz durante o dia, pra ter noção de que eu não tô passando o dia sem fazer nada. Eu estou fazendo coisas, comida, arrumar alguma coisa, organizar alguma coisa, colorir livro de colorir, enfim. Meus dias têm passado até rápido. Muita gente está reclamando que os dias estão durando muito, meu Deus, os dias são intermináveis, os meus dias estão passando voando, porque eu tenho me ocupado o dia inteiro. Então, acho que esse isolamento para mim foi tranquilo, mas estou com outras pessoas em casa, né? Fazer esse isolamento completamente sozinho deve ser bem enlouquecedor. Eu tenho refletido muito sobre essas questões, quer dizer, eu tenho refletido muito sobre tempo e espaço. Ainda estou muito imbuída do dever jornalístico, então de tentar fazer interpretações, né, das medidas que estão sendo tomadas. Tenho ocupado meu tempo muito nessa direção do noticiário, de acompanhar os anúncios, as falas do governo, fazer análise do discurso, né, dessas figuras, não do presidente, que não precisa nem de análise, né? Ele é muito o que é, mas mudança de tons, de nuances, seja na equipe econômica, seja na equipe do Ministério da Saúde, na cidadania, são as 3 áreas que eu estou acompanhando mais proximamente, sentindo falta de um debate mais profundo em relação à questão da segurança pública e da situação carcerária, mas eu realmente não consegui entrar nessa seara ainda. Pensando em várias questões de gênero e raça, eu estou muito ocupada, né? Tirando a semana dos sintomas, e essa que eu passei foi ótima, assim, não tive mais nada, não tive mais febre, dores e tal. Então foi uma semana produtiva, embora em confinamento,
Mas, assim, não tem como não pensar um tanto em privilégios que se tem. Eventualmente, né, o dia que eu fecho coluna, entro na TV por Skype, faço rádio, dá para pedir comida. Um outro dia que o horário esteja menos pressionado, eu cozinho, ou a Isabela cozinha. Tem feito sol no Rio de Janeiro e isso tem um efeito, não sei se é porque eu sou filha de Obaloaiê, mas assim, o sol e o céu, a luz, me fazem muito bem. Realmente, assim, os dias que eu fiquei mais melancólicas foram realmente dias cinzas, dias nublados, e eu fico muito pensando numa preparação mesmo para dias chuvosos, para quando chegar uma frente fria, né? E esse negócio do tempo, do clima, tem um efeito muito forte em mim. E tenho pensado muito em espaço, né? Tenho pensado muito em arquitetura, em moradia, sabe? É outra coisa sobre a qual eu queria escrever, nessa dimensão de bem-estar e de qualidade de vida que a moradia pode te trazer. Seja, outro dia a gente estava conversando, né? As imagens da Europa, de pessoas que chegam na varanda ou naquelas sacadas que são abertas para cantar, para, enfim, ter uma experiência de ar livre, né? E o quanto isso nos é solapado. Eu pela primeira vez, né, já tem 10 anos, mais de 10 anos que a gente mora nesse apartamento que tem uma varanda, um quintal. E isso faz muita diferença nessa sensação. E é a primeira vez que eu mais que reconheço, valorizo e agradeço por ter esse espaço. Porque eu fui criada em apartamento, em conjunto habitacional, então era um sala e quarto, com grade, né, era o primeiro andar com grade. Então era uma sensação que na época eu obviamente não percebia, era para mim natural, mas fico pensando e me colocando assim no lugar de pessoas que ou ocupam espaços pequenos com muita gente, o que tira muito da privacidade e que eu acho que estressa muito essa convivência intensa, né? E permanente dentro de casa. E a gente se estressa aqui, somos 3, num espaço que a gente tem possibilidades de silêncio. Mas também a perspectiva de estar num lugar fechado, pequeno e sozinha, né, dessa experiência solitária. Outra coisa sobre a qual eu pensei muito nesses dias, nas minhas loucuras, o quanto casa também pode ser um lugar perigoso e o quanto eu passei a tomar alguns cuidados em relação a não sofrer nenhum acidente doméstico. Né? Tem isso. Porque a gente está aqui inventando coisas para fazer e tal, de arrumações, de limpeza, de não sei o quê. Você fica mais, não, vou limpar lá no alto de não sei onde. E aí, vou subir nesse banco aqui agora, descalço, coisas que eu não costumava me preocupar e agora me preocupo. Como eu tenho cozinhado direto, eu só penso nisso, gente, eu não posso me queimar, eu não posso botar fogo em nada, não posso levantar um fogaréu, não pode explodir um óleo, não posso me queimar, nunca me queimei, nunca me cortei cozinhando. Mas agora eu tô noiada com isso, de não posso me cortar, não posso me queimar, porque eu não vou ter o que fazer, vou pro hospital, vou pegar, se eu não tiver pego, vou pegar coronavírus, e se eu tiver que ficar internada, não vai ter de ficar internada. Então, isso é muito doido, Toda atividade que você está acostumado a fazer teria um grau de risco muito superior, assim. Deixa eu falar um negócio que você falou desse negócio da casa, da moradia, que isso foi uma coisa que foi falado nessa conversa que eu disse que eu participei sobre a Amazônia. Foi a primeira de um ciclo de conversas que está sendo tocado. É uma iniciativa do Observatório do Marajó, é um novo observatório de dados e proposição de políticas públicas para a área da Ilha de Marajó, no Pará, @OBS do Marajó. E eles vão fazer várias conversas ao longo das próximas semanas sobre pandemia na Amazônia, quais são os impactos e o que está sendo prospectado aí e previsto
para essa chegada da Covid na região amazônica, que não inclui só o estado do Amazonas, inclui outros estados do norte, outros pedaços também do Brasil que incluem, e do Brasil e de outros países, né? Das fronteiras que incluem região de floresta amazônica. E aí essa primeira conversa foi incrível, mas foi também muito assustadora. Me deu a noção, assim, me levou de volta a Portel. Eu acho que eu já falei aqui, né, que eu passei 12 dias ou 10 dias, eu acho, em Portel, que é o município da Ilha de Marajó. Em 2016, fui a convite do Lute Guedes, que é quem fundou agora também, uma dos fundadores do observatório. Ele tem um projeto social de construção de biblioteca, de escola, em Portel, nesse município, há, sei lá, quase 10 anos, eu acho que deve estar fazendo 10 anos. E a gente foi para lá fazer uma pesquisa sobre o fluxo migratório de mulheres em 2016, e a gente passou 10 dias lá morando num barco, entrevistando mulheres dos 4 rios de Portel, mulheres ribeirinhas. Foi incrível, foi um perrengue absurdo, mas foi uma viagem inesquecível que mudou completamente, assim, minha vida, meu entendimento de Brasil, de acesso, de privilégio, de tudo. E essa conversa voltou muito dessa viagem para mim, me recolocou naquele lugar e pensando, cara, o Brasil é um país absolutamente complexo, porque a gente falou coisas do tipo, a gente falou, né, as 3 pessoas falaram e eu estava como ouvinte da conversa, mas tem lugares na Amazônia que você demora 6 horas de barco, 3 horas de avião para chegar a uma assistência de saúde. Em Portel, a cidade mais longe, a última comunidade ribeirinha do último rio de Portel, para você chegar no centro da cidade, que é onde tem hospital, posto de saúde e tal, demora 15 horas de barco. 15 horas de barco para você conseguir chegar até uma unidade de saúde. Deixa eu só te interromper para dar o nome das pessoas. Foram 3 mulheres, né? E eu acho que vale a pena. Gabriela Sampaio, que é da Fundação Amazonas Sustentável. Ingrid Lozeiro, que é uma articuladora do hashtag Covid-19 Periferias Belém. E a Fernanda Wenzel, que é uma jornalista especializada na cobertura de meio ambiente e de Amazônia. Então foram 3 mulheres também. Acho bacana a gente falar disso. O Observatório é a iniciativa do Lute Guedes, nosso querido, mas perfeito. Esse protagonismo de diálogo, né, de debate, pelo menos dessa primeira mesa, foi feminino. E aí eles estavam começando a pensar e estruturar melhor para essas regiões mais distantes, né, no estado do Amazonas, essas consultas de telesaúde, mas aí entra outra questão, que é como é que é esse acesso a essa internet que vai fazer essa consulta? Como é que você se consulta se você não tem esse acesso à internet direito? E não tem. Eu passei 10 dias lá, só uma operadora de telefone pegava e não tinha sinal nos rios. Para você ter sinal nos rios, você tinha que ter o telefone rural, que é um chip específico para a área rural, que não pegava internet. A internet só pega perto do centro, perto de Portel. Luz, dependendo do lugar onde você mora, não tem luz cabeada, porque a luz é de gerador a diesel. Tem gente que tem o gerador de diesel, tem gente que não tem, porque não tem dinheiro. Então, só tem luz quando tem dia. Quando não tem dia, tem lanterna, mas não tem luz, e aí não tem televisão, enfim. E o diesel também é caro, né? Para você comprar diesel, você tem que ir até o centro da cidade para comprar o óleo do diesel para botar no gerador. Nesse momento em que essas pessoas que vivem 100%, pelo menos, isso estou falando de Portel, da plantação de mandioca, essas vendas vão cair drasticamente. Como é que você ganha dinheiro para comprar diesel, para ter energia, para ter esse acesso à televisão, que é o que vai te trazer informação, que é o que vai te manter atualizado as medidas de prevenção? Como é que faz essa prevenção? Isso foi até uma pergunta que eu fiz, eu não lembro mais qual das convidadas, das debatedoras que respondeu, que eles estão estruturando usar a rede que já existe de telecurso, de aula à distância, de ensino à distância público, que é uma rede que já existe em várias comunidades ribeirinhas, em vários municípios do interior, em várias comunidades indígenas. Então, essa rede que já está, de certa forma, articulada por outros motivos, é uma rede que está sendo estudada para ser implantada e usada também pela telesaúde, o que já era uma iniciativa anterior ao coronavírus, já era
uma coisa que as populações tradicionais, o movimento social, a sociedade civil já estava reivindicando. Então, assim, é muito complicado. Outra coisa que falaram também, que eu nem tinha parado para pensar, que essas fronteiras dos países que fazem fronteira com estados da região norte... Eu ia te chamar a atenção para lembrar disso, dessa questão das fronteiras. E é isso o negócio de casa que eu queria falar, porque quando você falou de moradia e tal, isso foi uma coisa que me veio dessa conversa, que esses países que fazem fronteira com o Brasil na região norte, as fronteiras são só de floresta. Até tem fronteiras formais, de estrada, de migração e tal, mas a maior parte das fronteiras é mata fechada. Não tem uma demarcação, não tem um muro, não tem uma grade, não tem um riscado no chão que a partir daqui você não pode passar, que é outro país. Então, quando a gente fala que o Brasil fechou fronteiras com os países da América do Sul para evitar o trânsito de pessoas e espalhar a doença, essa fronteira não se aplica às regiões de floresta. E o que foi dito nessa conversa é que tem vários povos, várias comunidades indígenas que todo dia cruzam essas fronteiras porque isso faz parte da vida, é cultural. Cruza para visitar outros povos, cruza para pescar, cruza para caçar, cruza porque tudo é casa. Esse conceito de casa sendo um ambiente de 1, 2, 3, 4, 5 cômodos de alvenaria ou de madeira em que você fica confinado e vive ali dentro e acabou, isso não existe. A casa é tudo que está em volta, a casa é o meio ambiente, a casa é a floresta. Então como é que você vai obrigar essas pessoas a viverem confinadas em lugares fechados se tudo em volta faz parte do lar? E isso nesse momento é um perigo, porque se tiver um pico de doença, um surto muito alto em outro país, isso é um jeito muito fácil da doença chegar nessa região do Brasil. Isso me lembrou muito o livro do Krenak, né, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala muito disso, que ele, que é um homem indígena, fala muito de como a pedra, como o rio, como a floresta, como as árvores são os antepassados dele, fazem parte da família dele. Então tudo ali é casa, tudo ali é o seu lar, não tem uma separação do que é o meio ambiente doméstico, o que é o meio ambiente ou a floresta. E isso vai ser também um outro desafio. Então, quando a gente está falando de distanciamento social, isolamento social, o que isso significa, sabe? Isso se aplica a quem? Isso é palpável na realidade de quem? E eu acho que a gente pode até questionar como essa nossa vida na cidade também, essa nossa urbanização desse jeito que foi implementada, muito saturada de gente em alguns espaços, nas favelas, nos subúrbios, nos conjuntos habitacionais e tal, a casa também não é só o lugar que você... de quarto, sala e cozinha. É isso que eu acho muito importante. Também assim, faz parte. A rua é essa casa. Esse sentimento de pertencimento, né, e de territorialidade, ele passa muito além do território onde você dorme, cozinha, toma banho, né, do que a gente chama de casa no sentido mais convencional. É um conceito muito mais amplo que envolve, por exemplo, a rua, né, que envolve mais ou menos privacidade, que envolve essa interação, formas comunitárias mesmo. Praça, gente. E a refeição compartilhada. Então, assim, muitas reflexões, né, sobre solidão, sobre o sentido de casa, sobre o privilégio de ter uma sacada, uma varanda, um quintal, e o quanto essa experiência ela é variada, né, e pode ser muito, muito sofrida, muito dolorosa, em que pese tudo que a gente sabe sobre necessidade de sobrevivência, sobre acesso ou dificuldade de renda ou de insegurança alimentar e tal. Só o aspecto do espaço, daquilo que a gente chama de casa. Era essa a reflexão que eu queria fazer. Isso é muito louco, assim. Como a gente está exigindo uma coisa que não faz parte da nossa cultura, como uma população que é muito calorosa, não faz parte da nossa cultura, como uma população que ainda é cheia de povos tradicionais, que vivem um modo de vida completamente diferente do que essas organizações de infraestrutura, de prédio, de casa, de alvenaria, de vila, de cidade. Como é impossível a gente pensar nisso com uma população que vive em ambientes absolutamente apertados, em lugares densamente povoados, que não cabem confortavelmente a quantidade de gente
e que isso foi um projeto, né? O Brasil foi projetado em cima dessas desigualdades, e como agora a solução que as mesmas pessoas, os herdeiros daqueles que nos colocaram nesses lugares, pedem que a gente tenha o mesmo comportamento, né? Não importa de onde você é, não importa o que você faz, não importa sua configuração familiar, sua configuração habitacional, você vai ter que ficar em casa. Sem pensar nas 200 mil empecilhos e realidades diferentes que vêm acompanhados desse discurso. Então, realmente, é loucura. Acho que também vale a pena lembrar, né, o quanto há contradições no discurso oficial, o quanto essas contradições são enlouquecedoras e quais são os efeitos desses discursos contraditórios nas atitudes da população. Porque quando você diz o Brasil não pode parar, porque tem gente que precisa trabalhar, porque senão vai passar fome, etc, etc. Mas ao mesmo tempo em que você faz essa defesa, você diz que a pessoa precisa ficar em casa, porque senão ela vai contaminar. E quando você diz que ela tem que ficar em casa, você não dá a ela condições materiais, seja financeiras, seja materiais alimentares, de higiene, de água, para que elas possam ficar tranquilamente em casa e consigam comer, se sustentar. Aí você cria um mecanismo de remuneração de renda básica emergencial para as pessoas se cadastrarem via aplicativo, site, telefone. E quem não domina aplicativo, quem não tem smartphone. Então, assim, e ao mesmo tempo, não vem as agências porque não pode ter aglomeração. E no fim de semana, o ministro da Economia apelou para que as pessoas não deixem de pagar suas contas de tarifas e etc. Isso eu não vou nem comentar. Né? Porque para mim, olha, isso para mim é a primeira coisa. Acabou, não vai ter conta. O que é isso? A gente fica pagando essas contas absurdas o ano inteiro, a vida inteira, pagando essas companhias milionárias. Não acho que é a primeira coisa. Não sou Meu Deus do céu, eu acho dessa religião da desobediência civil absoluta. Eu sou. Mas acho que o mesmo indivíduo que publica um conjunto de medidas em que trabalhadores poderão ter 70% do seu salário e uma contrapartida apenas residual do governo, que é 70% do seguro-desemprego, que não passa de R$ 1.800, é complicado dizer para essas famílias, estou falando de gente que tem emprego formal, com carteira assinada, né? Como é que você tem 40%, 50%, 60% da sua renda reduzida e você consegue ficar em dia com todas as suas contas? Existe. É o tipo de discurso que leva ao adoecimento mental, porque é uma equação que não fecha. E, em certa forma, uma estrutura governamental que não dialoga com a sociedade civil transfere inteiramente essas responsabilidades para a sociedade civil. E isso é uma coisa até bonita que a gente tem visto, de arregimentação de grupos, seja pequenas organizações comunitárias, de favelas, de regiões muito, muito pequenas, até grandes estruturas como a CUFA, como a Uniafro, como a Redes da Maré, no caso da Maré, que é uma cidade, tentando montar projetos e programas de apoio, e esse exército desses grupos vai ser fundamental para viabilizar, por exemplo, a ajuda financeira a pessoas que estão apartadas, né, do mercado de trabalho e em situação galopante de precarização. Nada me tira da cabeça que essas empresas que a gente paga de luz, gás, água, telefonia e o governo não podem juntos ter condição de anistiar essas contas durante esse período para a população. Estão pensando nas medidas de agora, sem pensar em como é que a gente vai voltar daqui a 5 meses, 4 meses, 3 meses. Então, assim, acabou a quarentena, todo mundo pode voltar a trabalhar. Todo mundo vai voltar a consumir? Claro que não, ninguém tem dinheiro. Então, assim, isso é uma medida que preserva minimamente as pessoas para quando isso tudo for retomado. A medida, quanto mais precária for essa travessia, mais difícil vai ser a recuperação. Acabou! Vocês acham que as pessoas não vão pedir? Eu escrevi na minha coluna da última semana no Globo. Tá lá também do quanto é a medida do precário.
me referindo à medida provisória 936. Vão chegar no fim dessa quarentena com empréstimo, com dívida em banco, com todas as contas atrasadas. Aí, não vai pagar juros por não sei quantos dias. Gente, mas quando passar esses 90 dias, 60 dias, que não vai cobrar os juros de vencimento, não sei o que, as pessoas vão ter dinheiro para pagar a conta? Tudo lá te esperando. Claro que não, porque ninguém vai ganhar dinheiro de volta do dia pra noite. Então, assim, bom, mas enfim, né? Indo pro nosso assunto do que eu chamo de voyeurismo quarentena, do que a gente está observando da vida dos outros, que agora que a gente está ficando muito mais em rede social, muito mais assistindo as coisas que as pessoas estão falando, live, story, vídeo, Twitter, tá uma loucura. Então, o que a gente tem observado nisso, assim? Eu acho que aumentou drasticamente, vertiginosamente, o número de gente caçando briga na internet. Pra mim é uma coisa impressionante. Já aconteceu umas 4 dias comigo diferentes. De ser uma coisa assim que eu posto, inocente, ou alguma coisa que repostam minha, e a pessoa me responde de um jeito completamente grosseiro e agressivo, que você fala, gente, com certeza se a pessoa tivesse se a gente estivesse vivendo uma realidade normal, essa briga aqui, essa tentativa de briga, essa cassação de briga não estava acontecendo. Mas como eu também não tenho muita paciência, eu tô respondendo grosseiramente para cortar logo, porque eu não vou entrar nesses jogos de briga de internet. Mas para mim tá sendo impressionante observar, no Twitter principalmente, que as pessoas ficam o dia inteiro brigando. E 90% das brigas, pelo menos no meu Twitter, é sobre Big Brother. E aí eu fico, meu Deus do céu, como é que pode o povo ficar o dia inteiro brigando por causa de um reality show? Que não é nada mais do que um reality show. E eu assisto, tá? Assisto pay-per-view. Mas assim, é um reality show, mas tem trata-se de alegorias, questões, né? Foi o que eu falei semana passada. Ali é um microcosmos da nossa sociedade. Representam muito, né? Estereótipos, né? Então, dá pra usar aquilo pra fazer análise. Da vida real. Concordo plenamente. Falei semana passada que aquilo ali é uma lupa do que a nossa sociedade é. Só que daí tu passa o dia inteiro se degladiando por causa de... Não, gente, eu não aceito, porque a gente vai enlouquecer nesse ritmo. Então, pra mim, isso tá sendo a coisa mais assustadora, é perceber como as pessoas estão brigando muito mais. Bom, eu tô achando curioso, porque assim, eu sempre tenho muita demanda, né? Como ombro e ouvidos, mas normalmente são crises pessoais, específicas, né? De amigos, de pessoas queridas. E eu nunca tinha enfrentado de uma forma tão intensa, avassaladora, um momento limite coletivo, né? Acho que essa é eu já vi vários momentos limites de muitas pessoas, mas não um momento limite de sociedades inteiras, né? Tem sido uma experiência interessante dialogar, né? Seja profissionalmente, seja em relações mais diretas, né? Bilaterais, digamos. Em alguns grupos você tem um absoluto comportamento de fuga. Não me venha com nada sério aqui, que eu não quero tratar disso. Em outras, algumas pessoas querem mergulhar assim, em cada detalhe. Então, assim, a gente vive pisando em ovos. Você não sabe o que você pode falar com quem. Né? Totalmente. Tem gente que não está minimamente preparado para ouvir nenhuma verdade sobre esses tempos. E isso precisa ser respeitado. Tem um território do medo, tem um território da negação, tem um território da teimosia, que tá muito, né, tem muito a ver principalmente com os idosos, né? Nos jovens eu percebo muito medo e uma certa sensação de impotência, que eles ficam fazendo coisas alucinadamente, e precisam mesmo agir alucinadamente, mas não basta, não alimenta. Então estão cumprindo ciclos de exaustão muito rapidamente. E isso é uma coisa que me preocupa. Então, se puder dar um recado, para um pouco, uma noite de sono, vai ver alguma coisa para você rir um tantinho, né? Se desliga por algumas horas que seja, porque se você não estiver inteiro, você não vai conseguir cumprir sua meta de ajudar. O exercício de paciência, que é costurar
a educação para esses tempos dos mais velhos, né, dos idosos. Não é simples. Não, né? Nem um pouco. Oscilar entre o pessimismo, o otimismo, a esperança, a desilusão, o desespero. Tem sido de muito aprendizado observar o outro, ver como eles agem e como alguns são muito cirúrgicos e racionais. Também isso é interessante. Eu me vejo muito nesse lugar, acho que eu já falei aqui, tenho falado em reuniões das quais eu participo virtualmente, né? Eu sou de vários conselhos e a gente tem se reunido muito intensamente, mas do quanto em algumas pessoas eu observo isso, como o personagem profissional, ele se põe na frente e permite que as pessoas ajam. E eu me vejo muito assim, como a jornalista se aposta de mim para buscar a informação mais dura e saber falar dela com diferentes pessoas, com diferentes grupos. E quando essa personagem jornalista sai de cena, às vezes eu estou desarmada assistindo a um telejornal, que é aquele momento em que acabei de trabalhar e tal, e como isso me afeta e me faz chorar. Como sair desse lugar da profissional de imprensa que tem que racionalmente processar aquelas informações e tal, e como quando a humanidade se mostra, o quanto duro e sofrido perceber como determinadas mensagens são duras e realmente para algumas pessoas podem ser insuportáveis. Então, se tem um recado que eu gostaria de dar, aí menos da experiência pessoal de viver, mas da experiência de observar o outro, é esse cuidado na hora de falar, de interpretar, de se dirigir ao outro. Porque nem todo mundo está pronto e nem precisa estar pronto, né? Para ouvir determinadas coisas, para ser confrontado com certo pragmatismo. A minha única observação disso, eu concordo, isso é um exercício que eu tenho feito de não assistir mais notícia o dia inteiro, não ficar atualizando os sites de jornalismo o tempo todo. Então o que eu tenho feito recebo alerta do Jornal o Globo. No meu Twitter eu sigo todos esses perfis, eu fiz uma aba só para as notícias. Quando eu quero ver alguma coisa, me atualizar, eu entro nessa aba e tá tudo lá. Eu tenho assistido um telejornal por dia. Então, geralmente é o Jornal Nacional, que é o que eu paro para realmente assistir. Não fico vendo mais Globo News, TV a cabo, noticiário atrás do outro o dia inteiro, porque isso vai te dando uma dimensão de pavor que não acrescenta em nada. Mas o que eu acho que é importante nesse momento, eu entendo que esses momentos de alienação são importantes. Eu tenho feito muito isso de não quero saber de notícia agora, vou ouvir uma música, vou ouvir um podcast, vou ouvir um entretenimento. Mas a alienação também pode levar a gente a achar que tá ficando tudo bem, né? Que foi a conversa que eu tive até com a minha avó hoje. Que eu falei, vó, a gente vai ter que começar a usar máscara, mudou a história da máscara, tá, né? Aquilo, um fala que mudou, outro fala que não mudou, mas então vamos ter que começar a usar máscara e tal. E ela, mas eu não tô nem sabendo disso, porque eu já parei de assistir os jornais, porque tava muita notícia triste, só falava disso. Pra mim já tava até melhorando, eu não sabia que ia ficar pior não. Então assim, olha o perigo que é. Se a gente entra nesses momentos de alienação conscientes para preservar a nossa mente mesmo, mas isso pode dar uma sensação pra gente de que não está mais falando tanto disso, que já está diminuindo, que já está ficando mais tranquilo. E aí tem um monte de gente já saindo na rua. Eu não sei se por isso, eu não sei se porque estão surtando dentro de casa, não sei porque essa sensação a falsa sensação de segurança, mas a gente não acompanhar as notícias com responsabilidade, e isso não quer dizer com exagero, é com responsabilidade, pode fazer a gente achar que um cenário novo de mais tranquilidade está chegando e, na verdade, a gente ainda está chegando perto do que será o pior. Falando de idosos, passei a falar com a minha avó o dia inteiro, a gente já sempre se falou muito, sempre teve uma relação boa, mas a gente não se falava todos os dias. Era tipo uma vez na semana, eu ia visitar ela uma semana sim, uma semana não. Mas agora a gente se fala todos os dias, eu acordo, tô tomando café, mando uma mensagem, vejo alguma coisa, mando mensagem, tô fazendo uma comida, eu mando foto, pergunto o que ela almoçou, tô assistindo alguma coisa, mando pra ela, recebo um meme engraçado, mando.
Meu pai e meu tio também ligam pra ela todos os dias e eu tô vendo que ela tá conseguindo criar as estratégias dela de como lidar com isso. Ela não parou de ir na rua e nem vai parar. E eu já falei tudo e assim, né? Eu não tenho como prendê-la dentro de casa. Mas ela está tomando todos os cuidados. Mas também tá criando seus artifícios de, não tô mais assistindo os jornais de amanhã, tô vendo um programa lá que tem uma ginástica pros idosos de alongamento que passa de manhã na TV aberta. Tô fazendo umas comidas diferentes pra provar que eu gosto e tal. Comecei a ligar o rádio pra ouvir música, que é uma coisa que ela geralmente não fazia. Tá ligando pra umas amigas que ela não falava há não sei quanto tempo pra bater papo. Desenterrou ela também os livrinhos de colorir daquela época que foi febre. Tem dias que ela tá super bem, tem dias que ela fica mais quieta, mais triste, mas eu acho que estamos todos assim, né? Eu acho que isso é normal. E falei pra ela, não se cobre de estar todo dia bem, porque a gente tá vivendo um momento muito difícil. Tem dia que a gente vai estar mais triste, mais ansioso, mais com medo, mais preocupado, mais deprê. Com raiva. Outras horas a gente vai acordar bem, melhor e tal, e tá tudo bem. Então ela tá se saindo muito melhor do que eu esperava, muito mesmo. Mas é muito doido. Eu tenho uma amiga minha que, assim, pra mim é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço, assim, que eu mais admiro nesse sentido. E ela teve que ficar os 14 dias em isolamento porque teve todos os sintomas. Mora sozinha. Quando completou os 14 dias, ela ficou com medo de sair de casa pra ir no mercado. A gente conversou. E aí acabou que ela saiu, foi no mercado comprar umas coisas que ela precisava. E umas coisas gostosas meio pra se mimar também. Ela falou, cara, eu não sei mais andar na rua. Não sei o que vai acontecer. Não tô mais segura de andar na rua sozinha. Tô com medo de dar algum mole, de acontecer alguma coisa. E é muito doida. Eu não sei como é que vai ser amanhã também pra eu sair de casa depois de 14 dias. Eu tô muito tranquila, assim, não tá me gerando nenhuma ansiedade até o momento. Amanhã eu vou ter que sair de casa pra resolver coisas burocráticas em cartório, inclusive com a minha avó. Vou sair de casa depois de 14 dias. E é muito estranho, né? Tá tudo igual, mas ao mesmo tempo tá tudo diferente, né? A situação mudou muito. Então, essas foram as coisas que mais têm me surpreendido, assim, de olhar os outros. Eu tô vendo mães exaustas, mães que já não sabem mais o que inventar para fazer com os filhos dentro de casa. Uma mulher incrível, criadora de conteúdo, publicitária, que é a Ana Carolina, a arroba dela é Tchulim, TCHULIM, que eu acompanho há muitos anos. E ela fala da importância também da gente deixar o filho ficar entediado. Porque às vezes eu acho que tem mesmo, assim, do que eu observo, os pais ficam o tempo todo pensando atividades para os filhos, né? As crianças vão para a escola, depois faz aula de judô, aula de balé, aula de ginástica olímpica, e aí chega em casa, e aí tem o dever, e aí vai para aula disso, e aí tem etc e tal, 200 atividades. E as crianças não ficam entediadas, e é no tédio que elas inventam coisa. Vai catar uma gaveta, um papel, de desenhar alguma coisa, vai pegar uma caixa e brincar de construtor, que é o que o filho dela adora fazer. E isso é uma coisa que essa geração, eu vejo pela minha irmã, não tem mais, né? De você não ter... Quando era criança não tinha negócio de celular, computador, assim como tem hoje, tablet e tal. Então a gente meio, como filha única, sei lá, brinca com o que tem, com jogo, com boneca. Eu acho que agora tem mais essa urgência de estar sempre com uma atividade, sempre distraindo, e aí tem uma pressão agora nas mães de que não pode deixar as crianças na frente das telas o tempo todo. Então a mãe tem que não apenas arrumar coisa pro filho fazer, mas tem que arrumar coisa pro filho fazer longe da internet, das telas dos celulares, aí tem que ser jogo, aí tem que colorir. Cara, não dá, sabe? Não dá. Tô vendo mães muito cansadas, mães de criança pequena muito cansadas, mas também falando, cara, se vira, sabe assim? É o que tem, preciso trabalhar, também preciso ouvir uma música, também preciso relaxar. Eu acho que é um bom momento também para dar alguns limites, né? Por exemplo, mães que estão trabalhando em casa, já vi tipo cartaz né, na porta, não entre, não sei o quê. Eu tô muito agradecida de não ter filho pequeno nesse momento, que eu acho que realmente é muito difícil. E é difícil para, claro, quem é mãe de classe média, muito difícil para as mães de favela e tal, por toda a nossa conversa do primeiro bloco, digamos assim, né, dos espaços pequenos, eventualmente da segurança alimentar mesmo, dessa família, né? E aí, assim, é um nível de estresse, né,
ainda maior, que é você ter que alimentar e não saber de onde vai tirar, ou não ter como atender a todas essas necessidades, inclusive nutricionais. Então, assim, a atividade pedagógica, como é que vai ser esse ano letivo, né? No setor público, na escola pública, tão frequentemente questionado em relação a qualidade, quantidade também, eventualmente, de horas de aulas e todas essas dificuldades. Então tem muita coisa. Agora, eu acho que também tem uma oportunidade aí muito interessante de reeducação das atribuições domésticas e familiares. Eu acho que é uma revolução que pode ser construída não apenas das relações entre os casais, né, marido e mulher, essa percepção desse trabalho que não cessa, né, e a tradição de classe média, de classe alta brasileira, de terceirizar esse trabalho com o trabalho doméstico, terceirizar com a empregada doméstica, com a babá e tal, e ter a percepção, principalmente os homens, do quanto isso dá trabalho, do quanto isso deveria ser remunerado ou compartilhado, mas principalmente compartilhado, mas também a perspectiva de esses homens e mulheres educarem seus filhos, principalmente, porque o Brasil tem uma tradição de ensinar trabalho doméstico para as meninas. Isso tem pesquisas do IBGE, de menininhas de 4 a 9 anos que já têm tarefas domésticas, de tirar a mesa, de arrumar a cama, não perigosas, né? Mas das quais os meninos são poupados. Então, eu acho que tem também pode ser um laboratório aí de experimento nessa direção, de criar filhos, finalmente criar filhos de uma forma, ou iniciar uma forma diferente de criação de filhos, já que eles vão estar em casa, já que eles estão em casa e vão acompanhar com muito mais intensidade esse processo de como se constrói a rotina doméstica, de acordar, de arrumar, de preparar o alimento, né? Fazer comida eu vi isso de uma nutricionista, eu acho tão bonito isso, porque envolve desde a compra do alimento até lavar a louça. Esse é um ciclo completo de alimentação. Muitas tarefas que podem ser divididas, e nesse sentido pode ser uma experiência pedagógica Sim. também interessante, de educação cidadã para as crianças. Para as crianças e para todo mundo, né? Você ter outro olhar para sua casa. Se bagunçar, vai ficar bagunçado. Se sujar, vai ficar sujo, porque não vai ter ninguém para limpar, porque as mães vão estar completamente atarefadas, e aí os filhos vão precisar entrar em cena, os maridos vão precisar entrar em cena também para coordenar essa casa. E eu acho que é o momento da gente aprender, principalmente aí em relação à casa, em relação a tudo, que o controle é só uma ilusão, né? Que a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada. Todos os planos que todo mundo fez para esse ano foram para o ralo. Não é só o meu plano, não é só o plano da minha mãe, os planos de todos nós, de trabalho, de viagem, de evento que tinha na agenda. Foi tudo pro espaço e a gente não tem a menor ideia de quando isso vai voltar. Então, essa sensação... Sim, e quando? Essa sensação de que a gente está no controle porque a gente fez planos, porque a gente traçou metas, porque a gente trabalhou, porque a gente tem uma rotina de casa essa que é super controladora, que é super certinha, que tem um dia para lavar isso e limpar isso e fazer compra, ir no mercado e receber entrega, e o filho está na escola de tal horário, e esse é o horário que eu posso trabalhar ou malhar, ou... Essa rotina de horário certinha, porque você monta e fala, agora estou no controle de tudo, do nada você não tem controle de mais nada. Esse é o momento da gente realmente se convencer de que o controle é só uma ilusão e que é a hora de reorganizar tudo depois dessa bagunça, dividir essas responsabilidades que estavam a princípio muito bem controladas e agora não estão mais. Eu acho que esse vai ser o desafio físico, no sentido de estrutural, né, da vida, reorganizar a vida estruturalmente, e psicológico também, porque a gente, eu acho que nunca mais vai ter, pelo menos a minha geração, a geração que está vivendo isso intensamente com consciência, nunca mais vai ter a sensação de segurança nessa perspectiva mundial e de vida que a gente já teve algum dia. Eu acho que a gente vai lembrar disso para sempre,
que é uma coisa que eu já até falei aqui, né? Se a minha geração vai ficar para sempre assombrada nisso. Pensando, não, tá tudo bem, que agora eu tenho um emprego estável, porque eu tenho meus planos, porque daqui a 5 anos eu vou estar fazendo tal coisa, daqui a 5 anos chega e do nada tem uma pandemia mundial e você não pode mais sair de casa. Então, assim, sabe aquela coisa? Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Não sei, se tiver uma próxima pandemia, talvez eu esteja trancado dentro de casa. Se não acontecer nada, talvez eu esteja viajando em algum lugar do mundo. Então a gente nunca mais vai ter, eu acho, aquela segurança completa de que eu controlo a minha vida, eu controlo o meu destino, eu controlo as minhas metas, porque realmente isso foi tudo pro espaço. Que crise, hein? Pra uma capricorniana, hein, minha gente? Horrível. Deus me livre. Que bom que essa semana eu tenho terapia, gente. Pelo amor de Deus. É isso, né? Então é isso. Fique aí com essa reflexão. Essa semana tem lua cheia. Olhem para o céu, como diz o Ayrton Krenak, já citado aqui hoje. Tem hora que a gente precisa levantar o céu. Olhem para o céu, empurrem o céu para sair dessa sensação de... Metaforicamente, empurrem o céu para sair dessa sensação de confinamento. Porque o mundo é grande. Sobreviveremos, gente. Disso eu não tenho a menor dúvida. Um beijo, até semana que vem. Beijo, Angulers. Cuidem-se bem. Fiquem em casa, quem puder, na medida do possível. Cuidem da cabecinha, da saúde mental. Beijo. Beijo.